Olá pessoal, aqui é Alexandre Bittencourt de volta com o canal Música, CDs e CIA. O assunto de hoje é sobre os grandes guitarristas brasileiros que nós temos, né? Poderia ser grandes guitarristas de rock, ou grandes guitarristas de jazz, ou grandes guitarristas da MPB, mas não dá para fazer dessa forma. Por quê? Porque diferente dos Estados Unidos, onde existe bastante público para cada nicho, né, para cada estilo de música, né, e assim você consegue classificar melhor, né, os guitarristas com relação ao seu estilo. Aqui no Brasil, cada vez mais a música brasileira vem perdendo espaço para nichos muito específicos. Hoje, por exemplo, né, nós temos dois grandes nichos de música dominantes, que é a música sertaneja e a música funk, que na verdade não tem nada de funk, né? Com rap, é um estilo diferente de música nacional, underground, né? Mas enfim, que tem um público bastante grande nesses dois nichos e os outros vêm cada vez mais perdendo espaço. A MPB está sumindo, né? Pouca coisa de MPB nós conseguimos ver em artistas novos. O rock também, né? Você não consegue ver muita variedade de bandas de rock ou cantores de rock nas rádios, perdendo espaço, né, para esses dois grandes grupos aí. Enfim, outro critério que eu vou utilizar para fazer a demonstração, né, desses trabalhos é a questão do virtuosismo, ou seja, da técnica do músico, né, e da contribuição que esse músico fez para a música brasileira, ou para a música em geral. Então não basta ser aquele guitarrista técnico, virtuoso, que toca pra caramba, para entrar nessa classificação aqui que eu vou colocar para vocês, né? Ele tem que ter contribuído também com o seu trabalho instrumental para alavancar grandes discos, grandes músicas ou ajudar grandes artistas. É isso aí, pessoal. Vocês estão curiosos para ver isso aí? Então vem comigo. Só não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele seu like que vai dar força para esse canal crescer e trazer cada vez mais notícias boas sobre música. Ativa também o sininho aí para serem notificados das novidades que vem por aí. Vamos nessa! E na 20ª posição, e se tratando de nicho musical, esse aí vem cada vez mais fidelizando pessoas a ouvir a música que nos Estados Unidos é chamada de música gospel, aqui de música evangélica. Eu vou falar de Juninho Afran. Isso mesmo, o grande guitarrista da banda Oficina G3, mas que também já contribuiu com vários outros artistas do mundo gospel, ou da música evangélica, como queiram falar. Inclusive com uma outra banda, também bastante famosa no meio, chamada Rosa de Sauron. Juninho Afran é classificado pelas grandes revistas especializadas em guitarra como um dos melhores guitarristas de rock da atualidade. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns álbuns dessa banda. Do ano 2000, o CD O Tempo. Muito bom. Depois de 2002, Humanos. De 2005, esse é um excelente disco, é um dos que eu recomendo vocês ouvirem, tá? Esse aqui é Além do que os Olhos Podem Ver. Esse disco aqui é muito legal, ainda mais para o pessoal que gosta de um som pesado, né? De rock, aquele prog metal no estilo Dream Theater e companhia, tá? Esse disco aqui, que é de 2008, Depois da Guerra. Acreditem vocês, para que torcem o nariz para a música gospel, foi o vencedor do Grammy de 2009 Música Latina na categoria Música Gospel em português, tá? Tá aí o ganhador do Grammy, Depois da Guerra.
Obviamente, eu recomendo demais vocês ouvirem esse disco. Também seguindo na mesma linha do disco anterior, né? Num clima de prog metal, tá? Instrumental fantástico, vozes fantásticas, essa banda é muito boa. E o último disco deles, Histórias e Bicicletas, de 2013. E para conferir essa banda tocando ao vivo, logo depois do disco Depois da Guerra, fizeram uma turnê, né, e lançaram o DVD Oficina G3 Depois da Guerra Experience. Confiram então essa banda, né? Vocês vão ver que, tirando essa questão do preconceito gospel de lado, vale a pena conferir. E eu digo uma coisa para vocês, viu? Se vocês não ficarem muito se ligando no significado das letras, vocês nem vão se tocar que é uma música gospel. Passa desapercebido. Tá? Vai lá! Na 19ª posição, também na categoria de rock, prog rock, Edu Ardanui, que começou sua carreira em 1989 com o grupo Chave do Sol e depois Anjos da Noite. Chegou a ajudar o Supla, né, em um dos seus discos, chamado Encolerado, até finalmente se integrar à grande banda de prog rock Dr. Sim. Dr. Sim já contou com a participação do vocalista do Yngwie Malmsteen, chamado Michael Vescera. Deixa eu colocar os óculos aqui, rapidinho. Nesse disco aqui, ó, Insanity, né, tem a participação do vocalista Michael Vescera. A participação do vocalista Michael Vescera se estendeu até o próximo disco, que foi Dr. Sim 2. Apesar do nome Dr. Sim 2, esse aqui é o 4º disco da banda. Mas os discos que eu mais gosto do Dr. Sim, que eu recomendo para vocês ouvirem, são o 2º disco, Brutal. Muito bom esse disco. E o disco Bravo. Outro grande feito do Edu Ardanui foi tocar com o grande baterista do Black Sabbath, Vinnie Appice, numa excursão aqui no Brasil, tocando todo o setlist do disco Mob Rules do Black Sabbath. Outra grande parceria foi ter tocado com o grande guitarrista, um dos magos da guitarra, Steve Vai, nos shows aqui no Brasil. Steve Vai, inclusive, que elogiou bastante a sua performance na guitarra. Edu Ardanui é grande referência na guitarra do rock, tá, em grandes revistas do gênero, como revistas de guitarra e revistas especializadas em rock. Em 18ª posição, nós temos o grande guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser, que entrou na banda substituindo o guitarrista Jairo Guedes, já entrando no disco Esquizofrenia. Em 2008, Andreas Kisser montou a banda chamada Hail. Essa banda é uma banda de covers, né, de grandes bandas, só que com a participação de grandes músicos de várias outras grandes bandas, né, como David Ellefson, do Megadeth, baixista do Megadeth, Mike Portnoy, baterista do Dream Theater, entre outros grandes músicos que se envolvem nesse projeto. E até mesmo o Tim Ripper Owens, né, que foi brevemente o vocalista do Judas Priest, né, tocando pelo menos, se eu não me engano, 2 discos com Judas Priest, participou desse projeto. Ainda em 2008, Andreas Kisser também participou de outra banda, dessa vez latino-americana, com integrante da banda Maná, que é do México, e da banda Animal, da Argentina. Andreas Kisser, apesar de tocar o famoso rock pesado do Sepultura, é também amante da música brasileira. Tanto que o Sepultura é bastante conhecido por misturar os ritmos brasileiros, né, no metal pesado do Sepultura, fazendo um som bastante
interessante e que chama a atenção das pessoas quando ouvem o som do Sepultura. Algumas referências que eu posso dar para vocês sobre o trabalho do Sepultura, como um grande contribuidor, né, de divulgação da música, de certa forma, brasileira, né, apesar de ser heavy metal, né, mas tem a questão da mistura, né, são os discos Arise, que inclusive faz parte da enciclopédia dos 1001 discos para se ouvir antes de morrer. Esse disco foi lançado em 1991. O disco Arise também entrou para a biblioteca dos 500 melhores discos de heavy metal de todos os tempos. O escritor e crítico musical Michael Popoff, americano, colocou o disco Arise em seu livro dos 500 discos de heavy metal, os melhores de todos os tempos. Outro disco que eu também recomendo é o disco chamado Roots, de 1996, também muito bem falado lá fora sobre a questão do estilo, da mistura da música brasileira com o heavy metal. Na 17ª posição, eleito o melhor guitarrista do mundo pela revista Burn do Japão. Lançou em 1993 o disco Angels Cry com a banda Angra, Kiko Loureiro. O Kiko Loureiro, de fato, é um guitarrista muito apreciado no mundo inteiro e já gravou com muita gente conhecida. Na sua carreira solo, nos discos solos que ele lançou, teve a colaboração do baterista Michael Terrana. Mike Terrana é um baterista de mão cheia, já tocou com muita gente famosa, Yngwie Malmsteen, com a banda Rage, com Axel Rudy Pell, entre vários outros artistas famosos do mundo do rock pesado, ou do prog metal ou do heavy metal. Outra grande característica do Kiko Loureiro é que ele é um multi-instrumentista. Apesar de ser o grande guitarrista, né, do rock do momento, ele toca baixo, bateria, teclado, entre outros instrumentos. Alguns dos seus discos de própria autoria, ele fez, às vezes, de tocar todos os instrumentos. E o Kiko Loureiro é um músico tão apreciado pelos músicos estrangeiros que foi convidado em 2016 para integrar a banda Megadeth e lançou o disco Dystopia. Olha, na minha opinião, é um dos melhores discos do Megadeth já lançados, junto com outros discos como Rust in Peace, Countdown to Extinction e Euthanasia. Alguns discos do Angra que eu gosto muito e que valem a pena vocês conferirem o trabalho do Kiko Loureiro são o primeiro mesmo, né, o Angels Cry, que conta inclusive com o vocalista André Matos, grande vocalista por sinal. O disco Aqua, excelente também esse disco. E o disco Aurora Consurgence. Na 16ª posição, o grande guitarrista e mestre Mozart Mello. Em 1976, com a sua banda Terreno Baldio, uma banda de rock progressivo. Mozart Mello depois lançou outro disco em 1977 com a sua banda Terreno Baldio e se dedicou a tocar com vários músicos da MPB. Também foi professor de guitarra de grandes guitarristas que nós conhecemos e já até falamos agora há pouco. Foi professor do Juninho Afran, né, do Oficina G3, do Eduardo Anui, do Dr. Sim e do Kiko Loureiro, atualmente do Megadeth e antes do Angra, entre vários outros guitarristas que passaram, né, pelas mãos do grande professor Mozart Mello. Em 2012, a revista Rolling Stone inclui Mozart Mello
como um dos 30 maiores ícones da guitarra brasileira. O 15º da lista vai para Vander Tafo. Em 1978, Vander Tafo participou de uma das grandes bandas de rock nacional, o Joelho de Porco. Esse disco, inclusive, tem a participação do cantor argentino, vocalista, né, de rock, Billy Bond. Tá? Esse disco aqui foi um grande sucesso. Tem até algumas músicas bem interessantes aqui que vale a pena relembrar. É o único disco com o Vander Tafo também. O Joelho de Porco tem uns 4 discos, né? Cada um uma versão diferente. O primeiro, sem o Vander Tafo, né? Não fez tanto sucesso assim. O segundo já fez mais. E depois houve algumas outras versões com o Zé Rodrigues, né? O roqueiro Zé Rodrigues, liderando lá o trabalho do Joelho de Porco. A música O Rapé, São Paulo by Day, Feijão com Arroz, Rio de Janeiro City, Boeing 723897, Mandrake, são alguns clássicos, né, do rock and roll dos anos 70, né, no final dos anos 70, onde o Joelho de Porco fez um baita de um sucesso. Saindo do Joelho de Porco, o Vander Tafo foi fundar a banda Rádio Táxi. Eu tenho aqui comigo um box dessa banda, Rádio Táxi. Olha esse box. Que legal. Né? São 5, né? 6 discos do Rádio Táxi. O primeiro fez um baita sucesso com a música Garota Dourada, inclusive que foi trilha sonora de um filme, né? Com o ator André de Biasi. Né? A música Garota Dourada foi um tremendo sucesso. Depois, em 1983, a música Com o Rádio Ligado também fez um tremendo sucesso, assim como a própria música do nome da banda, Rádio Táxi, e um estouro com a música Eva, que depois foi regravada para a Ivete Sangalo e fez mais sucesso ainda. E aí vai, outros discos que vêm depois que não fizeram tanto sucesso assim, mas que renderam um bom repertório de músicas para essa banda Rádio Táxi, com Vander Tafo na guitarra. Tá? O Rádio Táxi foi feito em parceria com o baixista Lee Marcucci, né, que era da banda Tutti Frutti. O Vander Tafo chegou a fazer algumas contribuições, algumas participações na banda Tutti Frutti, que era a banda de apoio da Rita Lee. Né? Quem quiser conferir o Rádio Táxi ao vivo, né, o Vander Tafo tocando ao vivo, né, você pode assistir esse DVD aqui, ó, Rádio Táxi ao vivo, né, feito poucos anos antes dele falecer. Na 14ª posição, o guitarrista Yvson Vanderlei. O primeiro guitarrista de carreira solo a participar do Festival de Montreux em 1978. O mesmo festival que participou Gilberto Gil, tocando junto com Pepeu Gomes, e a grande banda de música instrumental A Cor do Som, com o guitarrista Armandinho, que era do trio elétrico Armandinho Dodô e Osmar. Yvson Vanderlei também era guitarrista de uma banda de rock chamado Ave Sangria, junto com o guitarrista Paulo Rafael, que depois fez uma longa carreira com o grande artista Alceu Valença. Yvson Vanderlei, apesar da sua breve carreira solo, também participou do primeiro disco do Zé Ramalho, né, impulsionando a carreira do Zé Ramalho. Também tocou no início da carreira com Alceu Valença, é um grande talento que infelizmente caiu no esquecimento. Na 13ª posição, o grande guitarrista, cantor, compositor e um talento nato, Lulu Santos. Ele mesmo. Vocês acham que o Lulu Santos não toca uma guitarra fantástica? Pois bem, sabe como começou a carreira dele? Em 1977, junto com o Lobão e o cantor Richie. Né? Na verdade, o Richie
para quem conhece daquela época da Menina Veneno, né? Ele é inglês, mas ficou muitos anos aqui no Brasil, praticamente um brasileiro, né? E fez essa banda de rock progressivo, que depois teve a participação do tecladista do Yes, o suíço Patrick Moraes, que expulsou o Lulu Santos da banda. Expulsou não por questões de o Lulu Santos não ser um grande guitarrista, mas simplesmente porque o Lulu Santos puxava o estilo da música para uma coisa mais menos elitista, né, de como era considerado o rock progressivo na época. A banda de rock progressivo a que eu me refiro é a banda Vimana. Então o Lulu Santos foi parar na parceria com o grande Sérgio Mota, comentarista musical, um grande cabeça, né, de conhecimento da música brasileira. E essa parceria, né, com composições, fez o primeiro disco do Lulu Santos, Tempos Modernos. Eu tenho aqui, na verdade, ó, o que a gente precisa ver de melhor do Lulu Santos em sua carreira, que tem bastante disco. Eu tenho esse box aqui, que tem os 4 primeiros discos do Lulu Santos. Esse aqui é o primeiro, Tempos Modernos. O segundo, o Ritmo do Momento. Depois vem Tudo Azul e, finalmente, o Normal. A grande característica do Lulu Santos como guitarrista, né, é a sua forma de fazer grandes riffs de guitarra, muito baseados, na minha opinião, ele pode até negar que não, mas com muita influência do Prince. E na forma de tocar o slide guitar, também muito influenciada pelo George Harrison. Também, ele pode dizer que não, porra, mas se você ouvir o Lulu Santos tocar slide guitar, é uma coisa quase única, se não fosse, né, lembrar um pouquinho o slide guitar do George Harrison, que é uma coisa única. Tem músicas, por exemplo, que você pode pegar como referência para ouvir esse tipo de som do Lulu Santos. Quer ver? Olha só que legal. Pega a música Tudo Azul, a música De Repente Califórnia, se eu não me engano a música, Certas Coisas, O Último Romântico e Tempos Modernos, né? São grandes demonstrações do estilo de slide guitar, que é bem diferente, né, do que se está acostumado a ouvir dos grandes roqueiros tocando blues, ou blues rock, ou country. Vale conferir. Além disso, se você pegar esses 4 discos de carreira do Lulu Santos, ele coloca no seu setlist algumas músicas instrumentais, onde ele faz excelentes solos de guitarra de tirar o chapéu, né, mostrando o seu virtuosismo na guitarra. Eu tive a oportunidade de assistir um show do Lulu Santos que, olha, um show imperdível, abrindo o show do Eric Clapton, quando o Eric Clapton veio aqui para o Brasil. Eu estava assim, ansioso para assistir esse show do Lulu Santos, porque eu sabia que ao abrir o show do Eric Clapton, ele ia mostrar muito mais do que né, os riffs das suas músicas. Então ele esticava nos solos, né, mostrando a sua grande habilidade na guitarra. Foi um show espetacular. Não percam a oportunidade de conhecer o Lulu Santos, né, através desses 4 discos que eu indiquei para vocês. Vale a pena. Na 12ª posição, o grande guitarrista Luiz Carlini, que em 1973 funda, junto com o baixista Lee Marcucci, a banda Tutti Frutti, banda de apoio da Rita Lee. E junto com a Rita Lee, eles lançam 4 discos. São eles: Atrás do Porto, Entradas e Bandeiras, Fruto Proibido e Babilônia. Luiz Carlini é simplesmente um guitarrista inesquecível. Por que inesquecível? Porque ele é um daqueles caras, né, que, como poucos guitarristas no mundo, criaram aquela frase que a gente chama de marca d'água da música.
O que uma marca d'água faz, né? A marca d'água, ela transforma aquele produto num produto único, né? Inviolável, né? Que não se pode mudar. E é o que acontece com a música Ovelha Negra, da Rita Lee. Aquele solo que ele faz na música Ovelha Negra é imutável, é uma pintura, é um dos melhores solos de guitarra de todos os tempos. Estou falando, inclusive, em termos internacionais. E não é preciso ser um guitarrista virtuoso, embora ele até o seja, né, para criar um solo desses. Basta ter a grande sensibilidade, né, a criatividade e conhecer muito bem o instrumento para tirar um som daqueles. O solo marca d'água é tão importante que simplesmente ao solfejar um pedacinho dele, você já consegue identificar que música que é, sem precisar nada da letra da música. Ele, por si só, já é a marca registrada da música. A música Ovelha Negra tá nesse disco aqui, ó, Fruto Proibido, tá? O disco é todo maravilhoso. É a verdadeira significância do rock dos anos 70, né? O que há de melhor do rock dos anos 70. Eu indico todos esses 4 discos aqui para vocês. São discos maravilhosos, são praticamente os melhores discos da Rita Lee, né? Se parar para pensar na questão do rock and roll, e que alavancaram e explodiram a Rita Lee, né? O sucesso dela nas rádios e na música brasileira. Em sua carreira, Luiz Carlini, depois do Tutti Frutti, ainda contribuiu, né, com outros grandes músicos como Lobão, Erasmo Carlos, contribuição com bandas também como Barão Vermelho, Titãs e aí por diante. Se vocês quiserem conferir o Luiz Carlini tocando com a banda Tutti Frutti e a Rita Lee, olha, comprem esse box aqui da Rita Lee, ó. Rita Lee Biografite. Show, são 3 DVDs, tá? Só para mostrar aqui para vocês, é o DVD, deixa eu tirar aqui do Rita Lee Baila Comigo, né? Rita Lee Ovelha Negra, muito provavelmente tem bastante coisa aqui da banda Tutti Frutti, né? E Cor de Rosa Choque. É um material muito legal. Quem gosta de rock and roll tem que ter isso obrigatoriamente em casa como um grande registro do rock nacional. Na 11ª posição, junto com o guitarrista Iveson Vanderlei, já falado aqui, o guitarrista Paulo Rafael, né, que integrou a banda Ave Sangria. Mas a grande contribuição do Paulo Rafael para a música brasileira foi tocando junto com Alceu Valença. Embora as músicas do Alceu Valença sejam de autoria do próprio músico, Alceu Valença, a contribuição do Paulo Rafael são nos arranjos, com grandes solos de guitarra e grandes pegadas de rock se juntando à música nordestina. Inclusive, né, essa que é a grande jogada do Paulo Rafael, é dar aquela nuance do rock na estrutura musical nordestina. Foi um feito maravilhoso, influenciando o trabalho, por exemplo, do Zé Ramalho e também, indiretamente, do Robertinho de Recife, do qual eu vou falar daqui a pouco, tocando com Raimundo Fagner. Paulo Rafael fazia muitos solos de guitarras lindos, né? Como da música Anunciação, da música Morena Tropicana, o riff de pegada, né, da música Estação da Luz, que também foi um grande sucesso, da Alceu Valença. Enfim, aqui em off, uma vez eu tive a oportunidade de conversar, né, no avião, estava num avião e atrás de mim sentou Alceu Valença. Eu comecei a bater papo com ele e eu perguntei, né, de onde vinha a influência de rock dele, se ele ouvia muito rock, né? Ele disse que não. Ele, na verdade, ele chegou a ouvir rock em alguma vez, em algum momento da vida dele, né? Ouvia Little Richard, Elvis Presley, mas ele gostava mais da música brasileira. Aí que foi que realmente veio na minha cabeça, né, a grande influência de rock nas músicas do Alceu Valença.
Embora eu acho que o próprio Alceu tenha uma veiazinha de rock, a contribuição do Paulo Rafael para as músicas do Alceu Valença, né, com os grandes solos, os riffs de guitarra que são colocados nas músicas, as grandes melodias que misturam a música nordestina com o rock and roll, foi que fizeram a diferença na carreira do Alceu Valença. É isso aí, pessoal! Semana que vem, a segunda parte.